Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Que tenhamos um dia de luz, de paz, vindo do pensamento sincero e do coração amoroso. Que Jesus possa nos dar tudo aquilo que a gente precisa para termos um dia de paz e de luz. Eu quero agradecer sempre por os irmãos da casa me convidarem para poder falar algo que possa esclarecer alguma coisa, que possa vir de encontro e benefício a esclarecimentos de alguma coisa. Eu sempre, quando pedem para que eu fale, eu não trabalho, não fico pensando na coisa, sabe? Eu abro o Evangelho e, através do que cai, eu procuro falar alguma coisa. E, antes de mais nada, eu quero dizer que todos os dias da minha vida eu aprendo. Eu não sei nada. O Pai sabe tudo. E Ele nos derrama tudo aquilo que a gente precisa. Não somos mais que ninguém. Somos simplesmente filhos de Deus que nos criou a todos igualmente, cada um com a sua necessidade. Uns homens, outros mulheres, para que a gente possa se aperfeiçoar nas existências múltiplas que já tivemos. E nessa, porque a gente precisa ainda aprender alguma coisa. Mais uma vez eu digo, não somos nada, o Pai é tudo. É Ele que dá, é Ele que tira. Uns precisam nascer de várias formas, entende? E através disso que eu abri, tem vários tópicos. O capítulo é 17 do Evangelho. E tem vários tópicos, não é? Iniciando, seria assim. Deus é perfeito, muito perfeito, e nos criou a todos igualmente. Temos a centelha de vida que Ele nos deu dentro do nosso coração. É Ele dentro de nós. Então, a gente tem que ter consciência disso e fazer o melhor possível da nossa existência. De início, se nós estamos aqui na Terra, é porque ainda não somos perfeitos, vocês concordam? Nós trouxemos uma malinha, que eu digo, com algumas duplicatas que não soubemos resgatar. Então, nessa existência, a gente tem que fazer o possível para não agregar mais alguma coisa nela. E tentar resgatar aquilo que a gente veio cumprir. Mas o principal de tudo que Ele espera de nós é iluminar o nosso espírito. Se a gente não soube em outras existências iluminar o nosso espírito, vimos aqui nessa para tentar iluminá-lo de alguma maneira. Como? A gente, sabe, irmãos, é muito difícil, principalmente nesta vida em que a gente vive, numa correria insana, para que a gente possa ter uma vida melhor. Porque o Pai quer que a gente seja feliz. Ele nos criou para isso. Mas nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é uma lei profunda. Por quê? Porque o livre-arbítrio em nós faz com que a gente saiba o que é o bem e o que é o mal. O livre-arbítrio está em nós para a gente seguir, logicamente, o bem. Porque o Pai legou Jesus para nós. E Ele vive até hoje, através de mensagens, através disso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que fez com que Kardec, nosso irmão ilustre, que para mim é um mestre, que codificou isto, entende? Para que a gente pudesse abrir este Evangelho, olhar
o que é necessário para a nossa existência. Então, se a gente conseguir seguir as pegadas de Jesus Cristo, não é? Porque ele também, quando teve muitos desafios no encarne dele, ele vivenciou muitas dificuldades ao nascer, não é? Ele como rei, ele foi o mais humilde, ele foi o mais simples para nos dar o exemplo de vida. Precisamos sobreviver, com certeza. Mas não há que ter muita vaidade, sabe? A gente tem que agradecer a Deus tudo que Ele nos dá. O teto que Ele nos dá para nos abrigar, enquanto muitos não têm nenhum. O alimento e as vestes para o nosso corpo, enquanto muitos não têm. Os filhos que Ele nos delegou para que a gente... Por que isso? Não são nossos, é de Deus, mas Ele confiou em nós para que nós pudéssemos seguir com eles, dando a eles o melhor exemplo. Como? Deus primeiro, Jesus em tudo que Ele ensinou, entende? E no mais, procurar ser humilde, caridoso, amoroso. Não olhar ao nosso semelhante com aquela coisa que a gente fala, todos somos iguais. Para o Pai não existe riqueza, pobreza, não existe branco, negro, como já falei, rico, pobre, não existe o índio ou o japonês. Cada um nasce naquilo porque precisa para a evolução da sua existência. Somos todos iguais. Devemos olhar ao nosso irmão que nos cerca, não com os defeitos que eles possuam, porque temos muitos, ninguém é perfeito, por isso que estamos aqui. Mas o Pai nos dá a oportunidade da gente reconhecer. À noite, a gente deve lembrar do Pai. Obrigado, meu Deus, pelo dia que eu tive, pela saúde que eu tenho, pelos filhos que vós me deu, que eu consiga repousar. Deitar a cabeça no travesseiro sem nenhuma mácula. Quer dizer isto, não fiz nada a ninguém, não prejudiquei a ninguém, não puxei o tapete de ninguém. Entende? Porque o Pai também delega aos seus filhos a riqueza e a pobreza, vamos dizer assim. A pobreza, porque ele precisa experienciar aquilo, mas também não precisa ser extremo. E a riqueza, por quê? A riqueza para que aquele que tem distribua aquele que não possui. É difícil, mas não é impossível. Para o Pai nada é impossível. Nada, nada, nada. Temos aquilo que devemos ter. Por exemplo, o Pai nos legou pai e mãe. A mãe, porque Maria trouxe para nós, em nome de Deus, os filhos que as mães aceitaram. Estamos na família em aquela que precisamos ter e ser. Entende? Cada um tem o pai e a mãe que merece, os irmãos que merecem. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Quando for, a criança tem que ter o caminho dado pelos pais, correto e tudo, não é mesmo? Cresce, ele vai ver, né? Muitas vezes os irmãos alguma coisa, os amigos alguma coisa, mas com a educação que os pais lhe legaram, ele vai ter uma vida justa e perfeita. Porque o pai é extremamente amor, e ele espera de cada um que a gente possa pôr em prática. Não é? Que nem, por exemplo, a gente entra numa casa espírita, eu sou espírita, mas eu faço aquilo que ali me propõe. Não é só aqui dentro, porque um dia a máscara pode cair, gente. Todos os dias aprendemos, e feliz de nós que aprendemos aquilo que semeamos. Porque não adianta a gente falar e não praticar aquilo que se aplica para os outros. Temos que ser aquilo que falamos. Não é verdade? A sair daqui, vai chegar aqui, de repente tropeça em alguma coisa, já fala alguma coisa.
Lá na esquina vem um carro que fecha, ou moto que atravessa, a gente já fala alguma coisa. Ué, saímos de uma casa espírita, entende? E o que a gente vai fazer? Procurar fazer o melhor que se possa, não é? Então, vamos aceitar as coisas como elas são, a vida que Deus nos deu, não é? Só Ele dá e só Ele tira. Porque muitas vezes a pessoa fica angustiosa, fica insatisfeita, fica depressiva. Deus Pai não quer isso para ninguém, para nenhum de seus filhos. Para nenhum. Eu sei que a vida é difícil, mas não é impossível. Então, o bom, como tem aqui num tópico, o bom espírita se conhece pelas atitudes que ele tem, pelas ações que ele pratica, pela caridade que ele faz, podendo fazer, entende? Então, porque a caridade, dentro das possibilidades, uma prece a um irmão necessitado, porque muitas vezes a pessoa, mas eu não tenho nada para dar. Tem. Um bom pensamento e um bom sentimento, peça a Deus e a Jesus por aquele irmão necessitado. Não precisa dar o metal, que é o dinheiro. Não precisa. Se tiver, bom, mas se não tiver, ore. Porque tem muitas dificuldades para fora do nosso núcleo, entende? E outra coisa, para ser perfeito, temos que olhar desde lá. Por exemplo, os 10 mandamentos. Quem segue ele começa a ser perfeito, um pouco. Depois as bem-aventuranças que o Cristo deu no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que sofrem, tem muitas bem-aventuranças do Cristo. Ele legou isso para nós. Então começamos a caminhar, fazendo tudo aquilo que ele pede na perfeição. Começando, para poder seguir os passos dele. Não é? É difícil, mas é como eu já falei. Outra coisa, ele dizia assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. As crianças na infância, mas a criança no pensamento e no sentimento do adulto, sem julgar a ninguém, praticando os bons atos, fazendo a caridade, ser simples, puro e perfeito. É essa a infância que ele diz: bem-aventurados as criancinhas, deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino do céu. E se a gente conseguir tirar a criança de dentro, através dos nossos semelhantes, dando a eles tudo aquilo que for necessário, dentro dos nossos limites, então, quem sabe, estaremos no reino de Deus. Não é? Porque a gente não pode falar, eu sou. Não. A gente reconhece aquilo que faz. Porque a gente só vai levar para ele aquilo que a gente fez. O corpo não vai, bens materiais, nada. Nem o corpo não vai. Só vai aquilo que fizemos de bom e o que levamos também que fizemos de ruim. É isso que vamos levar. Mais nada. Nada, nada, nada. Feliz daquele que possa estar bem, vamos dizer assim, com todas as ações boas praticadas aqui na Terra. Né? Porque vamos ser merecedores ou não daquilo que o Pai assim determinar. Outra coisa, que também é o tópico aqui. O ser superior e o ser inferior. Não existe isso para o Pai. Ninguém é superior a ninguém, e nem inferior. Mas por que isso? Porque muitas vezes a pessoa, é como eu já falei aqui anteriormente, a pessoa se julga mais por ter mais. Julga o outro ser inferior porque ele nada possui. Isso não existe para Deus. Ele quer que a gente saiba fazer, não é?
podendo auxiliar e ajudar. Ninguém é superior, ninguém é inferior. Todos podemos fazer algo a alguém. Todos. E outra coisa, até na inteligência, porque o Pai nos criou todos inteligentes. Uns mais e uns menos. Por que mais? Porque ele já veio com um pouco de dotado daquilo e se aperfeiçoa com estudo, com leituras e tudo. E o inferior, na inteligência, vamos dizer assim, que pessoas possam julgar assim, que nada isso procede, mas às vezes as pessoas se acomodam, sabem das coisas, mas não querem fazer. Se acomodam, gostam das coisas mais prontas. Mas o Pai quer o esforço de cada um. Quer ver se ele fez, se ele auxiliou a si próprio. O amar a si mesmo. E ao seu próximo como a si mesmo, através de tudo que a gente possa oferecer aos nossos semelhantes. Então, irmãos, vamos procurar fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para isso. Não é? Porque, olha, perfeito é só o Pai. E Cristo. Porque Ele delegou o Cristo para nós, dando a Ele tudo. Ele nem precisava de nada, porque Ele já era completo, vamos dizer assim, no meu ponto de vista. Jesus Cristo é o justo e o perfeito. Né? Amor incondicional. Ama tudo. E incondicionalmente Ele amou. Ele perdoou, Ele conduziu, Ele curou a quem tinha o mérito para isso. Então, Ele é o justo e o perfeito, sapiente de tudo. Mas mesmo assim, Ele não humilhou a ninguém, não é? Através até, como eu já falei, do nascimento, não é? Então, vamos procurar fazer tudo que está ao nosso alcance para que a gente possa ser um pouquinho perfeito. Um pouquinho. Eu sempre, como eu não faço nada das coisas planejadas, e como Deus me dá um pouco dessa situação, então eu praticamente já estou encerrando isto. Mas sabe, também me veio aqui na minha intuição agora, de eu falar sobre, que também faz parte, para ser perfeito, a piedade filial, que está aqui também. Todos temos, como eu já falei, os pais que merecemos, as mães que merecemos. E muitas vezes, sabe, não quero dizer que eu tive essa oportunidade, mas eu tive, não é? Eu vim de uma outra cidade, quando casei, fui acolhida na casa de minha sogra e meu sogro, que praticamente não me conheciam, mas abriram as portas para mim. Entende? Então, ali, eu tive todos os meus 3 filhos, onde ela, a minha sogra, uma mãe, porque eu também tive mãe, mas como morava mais longe, a minha sogra foi uma mãe para mim, uma santa criatura. Isso eu digo de coração e de mente. Então, vamos olhar para as mães dos nossos maridos, para as mães das nossas esposas, como uma mãe. Porque elas são mais sapientes do que todos nós somos. Elas já percorreram muitas coisas. Então, aqui o que eu digo é a piedade filial. Temos que respeitar aos nossos pais de sangue e aos nossos pais que nos acolheram. Como eu disse, que nem na palavra hoje, sede perfeito. Engloba isto, a piedade filial. Entende? E outra coisa, temos os filhos que merecemos ter. Cabe a nós, pai, conduzi-los para o melhor caminho. Mas ele é terrível, ele é rebelde.
Mas a gente pode lapidar pelo exemplo que damos, pai e mãe, em casa. A cada um é dado de acordo, entende? E a pessoa melhora, com certeza melhorará. Então façam isso. Respeite as suas mães. Respeite as suas mães sogra. Que muitas vezes, que nem no meu caso, é só o símbolo. Porque ela não foi sogra para mim, ela foi mãe. Eu agradeço infinitamente o que ela fez para mim. Fez muito. Dentro da simplicidade dela. Entende? Então, eu acho que eu encerro hoje deixando para vocês o melhor que eu possa ter tido. Entende? E que vocês possam aproveitar. Porque se aproveitarem das 1001 palavras, né, umas 20 eu já estou feliz. Coloque as leituras que vocês abrem do Evangelho, que são letras mortas. Faz vida delas. Vida é praticá-las. Que com certeza vai dar tudo certo. Entenderam? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por vocês estarem aqui e de poderem me escutar. Que Deus abençoe a todos. Que tenham um domingo de paz, de luz e de alegria.